Saudações, nação rubro-negra, para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Chegando nessa noite de terça-feira aí com algumas atualizações dos maiores sites de informações, de notícias sobre o Flamengo, né? Pedir desculpas aí pela minha ausência, mudei de casa, vocês podem ver aí, eu tenho que preparar ainda um cenário, tem que procurar um local da casa que não dê eco. Estou me adequando ainda, né? Mas você começou a nos assistir, que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ajude no nosso crescimento. Você do Facebook aí, que não nos segue, ajude no nosso crescimento no Facebook também, seguindo a nossa página no Facebook. Todos os dias, todo instante, notícias atualizadas sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo. Vou trazer algumas informações aqui, fazer um vídeo rapidinho só para me adequar à casa, né? E poder matar a saudade que eu estava de vocês, de fazer vídeo aí falando sobre o Flamengo. Então, vamos seguindo aqui, trazer uma notícia da Gazeta Esportiva. Palmeiras, Flamengo são indicados como favoritos a títulos dos estaduais. É isso aí, vou trazer a matéria para vocês aqui da Gazeta Esportiva. Rumo ao tri, atuais campeões brasileiros e também das últimas duas edições do Paulistão, o Palmeiras de Abel Ferreira aparece como o maior candidato a vencer o estadual em 2024. O Alviverde aí aparece com 28% de chance de vencer, seguido por Corinthians e São Paulo, ambos com 19%. O Santos, por sua vez, aparece em quarto com apenas 7%, atrás do Red Bull Bragantino, que tem 12% de chance de ser campeão do estadual paulista. Fim do domínio tricolor, isso aqui já é no Rio de Janeiro. Após ver aí o Fluminense vencer os dois últimos estaduais, o Flamengo aparece como o maior candidato ao título em 2024. Para a Betfair, a equipe rubro-negra tem 39% de chances de vencer a competição, seguido de Fluminense e Botafogo. O Vasco está em quarto com 12%. Eu vou trazer aqui a lista para vocês da Gazeta Esportiva. Flamengo 39%, primeiro colocado aí para conquistar o título estadual. Segundo colocado, Fluminense com 28%. Terceiro vem o Botafogo, que está aguardando a vaga aí, que é o líder do Campeonato Carioca. Está aguardando a vaga aí para o Flamengo, com certeza, com 14%. E o Vasco da Gama com 12% de chance. Vem logo atrás do Vasco da Gama, Nova Iguaçu e Volta Redonda com 12%. Em sexta aí vem Boa Vista, Portuguesa, Madureira, Audax Rio, Sampaio Correia e Bangu com menos de 1%, né? Então aqui, ó. Agora lá no Rio Grande do Sul, fim do jejum colorado? É a pergunta que é feita aqui. Mesmo com 6 títulos seguidos do Gauchão, o Grêmio não é favorito para vencer o estadual. Segundo a Betfair, a equipe aparece com 36% de chance de levar o seu 43º título do estadual. O favoritismo fica com o Internacional de Porto Alegre, que aparece com 41% de chances, e o Colorado não vence a competição desde 2016. Beleza? Então, seguindo aqui, para continuar aqui com a Gazeta Esportiva, Corinthians desiste de um empréstimo de Mateuzinho, mas estuda a proposta em definitivo. Vamos aqui para a matéria. A diretoria do Corinthians não topa mais negociar com o Flamengo o empréstimo do lateral direito Mateuzinho, e a tendência é que o defensor retorne ao Rio de Janeiro para dar início à temporada do rubro-negro. No entanto, a cúpula do Timão estuda formalizar uma proposta para contar com o jogador de 23 anos em definitivo. O Corinthians e o Flamengo não chegaram a um acordo no valor de opção de compra após o período de empréstimo, como informou inicialmente o GE. A reportagem do Gazeta Esportiva apurou que a mudança do formato de negociação e as conversas que agora estão paralisadas podem ser retomadas em breve. Os cartolas do Timão estudam os próximos passos. Mateuzinho vinha treinando no CT Dr. Joaquim Gava e foi filmado aí no treino aberto realizado no estádio da Fazendinha no último sábado, dia 20. Eu trouxe até essas informações aqui na nossa página no Facebook. Mostrei aí a foto de Mateuzinho treinando, se eu não me engano, mostrei um vídeo também.
Teve até um torcedor aí que não gostou, falou, aqui é Flamengo, não é Corinthians. Então, essa daí é a informação. O jogador aí vê com bons olhos a transferência para o Corinthians por entender que possui condições de brigar por titularidade da equipe com o Wagner. Então, Mateuzinho está de volta, já tem data para se reapresentar e reforçar o elenco que ficou aqui do Sub-20 para o estadual, enquanto o Flamengo está lá nos Estados Unidos fazendo a sua pré-temporada e tendo os seus amistosos, né? Então vamos aqui para a notícia do Coluna do Fla. A matéria é a seguinte, se fala sobre Nicolás de la Cruz. Já sentem saudade no River. Sites argentinos repercutem estreias de la Cruz pelo Flamengo. No domingo, dia 12, o uruguaio entrou no intervalo e jogou 45 minutos na vitória por 2-0 sobre o Philadelphia Union dos Estados Unidos. Apesar de ter sido um jogo amistoso, o duelo teve repercussão na Argentina, terra do River Plate, lá na Argentina, onde o Meia fez história. Lembrando também aí que Guilherme Varela trocou tapas lá com o jogador do Philadelphia Union, foi filmado, foi o Guilherme Varela ou foi o Eric Pulgar? No momento agora eu não me lembro, até fiz a matéria também, botei brincando, discípulo de Gerson, né? Então, seguindo aqui, no diário Olé, a matéria que fez o relato do jogo trouxe como título a estreia de la Cruz, né? O jornal relatou que o uruguaio mostrou boas jogadas, teve 3 finalizações e esteve perto de fazer um gol. Além disso, o principal vínculo esportivo da Argentina deu destaque para o entrosamento com o conterrâneo Arrascaeta e a proximidade com o goleiro Agostinho Rossi, ex-Boca Júnior, rival nos tempos de Buenos Aires, né? Abre aspas para o que disse Nicolás de la Cruz ao diário Olé. Me sinto cômodo jogando com o Arrascaeta, me facilita muito as coisas, mas tanto ele como o resto dos companheiros têm muito talento técnico. Os meninos que vêm da base também têm muita personalidade. Isso se refletirá ao longo do ano, disse de la Cruz em fala destacada pelo Olé. Fecha aspas aí para o que disse Nicolás de la Cruz. Se o Olé trouxe uma análise mais neutra, o TNT Esportes da Argentina resumiu bem o sentimento do torcedor. Logo no título se destaca, já sentem saudades no River. Como foi de la Cruz em sua estreia no Flamengo. Este, por outro lado, relatou que o uruguaio esteve perto de fazer 2 gols e descreveu uma fala do Meia contando como está o processo de adaptação. Vamos para o que disse Nicolás de la Cruz ao TNT Argentina. Abre aspas. Tenho que seguir melhorando. Há várias coisas a que melhorar. Estamos em plena preparação física e tentarei estar preparado para o início do torneio. Estou tentando me adaptar o mais rápido possível ao grupo. Me receberam muito bem e me acompanharam muito nos primeiros dias. Vou dar tudo que posso para ajudar a equipe, fecha aspas, destacou Nicolás de la Cruz ao TNT Esporte Argentina. Lembrando que Nicolás de la Cruz teve menos tempo de folga, de férias, do que os jogadores do Flamengo, porque disputou uma última partida, se eu não me engano, no dia 22 de dezembro, no qual foi campeão junto lá ao River Plate da Argentina. Agora, uma outra matéria aqui do Coluna do Fla também fala sobre Gerson. Gerson recebe sondagem de clubes da Arábia Saudita. Matéria de Igor Neves, Léo José e Vitor Belotti. Meia-campista do Flamengo, Gerson, está no radar de clubes da Arábia Saudita. Dirigentes árabes fizeram uma nova sondagem pelo camisa 20 rubro-negro. No entanto, o jogador de 26 anos prioriza a permanência no mais querido, visto que tem contrato até dezembro de 2027. Conforme a apuração aí da Coluna do Fla, a ideia de representantes dos clubes sauditas é contratar Gerson já nesta janela de transferências. E em contrapartida, o meio-campista pretende seguir no Flamengo e não cogita sair do clube neste momento. Gerson, que tem contrato com o Flamengo até 31 de dezembro de 2027, e o rubro-negro desembolsou 15 milhões de euros, cerca de 80 milhões de reais, ao Olympique de Marseille da França para contratar o meio-campista em janeiro de 2023. Foi aquela novela, né?
Gerson ficou treinando à parte, o técnico não gostava do Gerson, né, deixou ele de escanteio e tal, igual o Flamengo fez aqui com o Arturo Vidal. Então, seguindo aqui, momento do futebol saudita. O Saudita Pro League, liga organizada, né, do campeonato saudita, liga organizadora do campeonato saudita, recebe aí uma série de benefícios e subsídios financeiros do governo local e contratou uma série de jogadores badalados, né? Nomes como Cristiano Ronaldo, Neymar, Karim Benzema, N'Golo Kanté e Sadio Mané, por exemplo, trocaram o futebol europeu por clubes da Arábia Saudita. Agora Gerson é o novo alvo da liga. Lembrando também que o lateral direito, o Ayrton Lucas do Flamengo, vem recebendo sondagem constantemente dos clubes sauditas, assim também como Léo Pereira e Fabrício Bruno. Eles estão com muita bala na agulha, estão investindo muito no futebol, estão tendo aí uma ajuda do governo para poder melhorar o futebol saudita. Então, se o Flamengo não botar uma multa, nem com a multa rescisória de Gerson alta, eles vão recuar. E quando eles querem, eles chegam pesado, porque dinheiro não falta para eles. Então, vamos aqui, mais uma da coluna do Fla, né? Mateuzinho retornou para o Flamengo e aí o Corinthians emitiu uma nota oficial. Falei lá em cima, né, sobre o retorno de Mateuzinho para o Flamengo. E agora eu vou trazer aqui a nota oficial emitida pelo Corinthians, né? O Esporte Clube Corinthians informa que encerrou as negociações com o Clube de Regatas do Flamengo pelo empréstimo do lateral direito Matheus França, como ele queria ser chamado lá no Corinthians, né? Ele não queria mais ser chamado de Mateuzinho, queria ser chamado por Matheus França. O Corinthians não aceitou aí 3 exigências do Flamengo pelo acordo. Uma delas, nenhuma taxa de vitrine. O Corinthians propôs 20%. Ou seja, se o jogador fosse para o Corinthians, ficasse lá durante esse período de empréstimo e algum outro clube tivesse interesse no Mateuzinho, né, e o jogador fosse vendido, o Corinthians ficaria aí com 20% de taxa de vitrine. É o que aconteceu com o Matias Vinha. Ele vinha atuando pelo Sassuolo, né, só que ele pertence ao Roma. Mas o Roma tinha na cláusula no contrato essa taxa de vitrine. Então o Flamengo, além de negociar com o Roma, ele teve que pagar essa taxa de vitrine aí ao Sassuolo, né? Então, seguindo aqui, valor de compra pré-fixa em 11 milhões de euros e cláusula de retorno imediato. Também essa cláusula aí exigida pelo Flamengo, o Corinthians não aceitou. Então, nessa terça-feira, o Flamengo solicitou a assinatura de contrato sem os pontos acima ajustados ou retorno imediato do jogador. Como não houve acerto as equipes pelo empréstimo, né? Acerto das equipes pelo empréstimo de Mateuzinho, ele deixou as dependências do CT. Dr. Joaquim Grava já está de volta ao Rio de Janeiro. Então, mais uma aqui da coluna do Fla, né? Falando agora sobre Luiz Henrique. Time alemão prepara proposta por Luiz Henrique e complica a situação do Flamengo. Já era uma negociação muito difícil para o Flamengo. E agora tornou-se praticamente impossível, né? Porque chegou um time da Alemanha que ofereceu a mais do que o time que pertence a Luiz Henrique, o Real Betis, havia pedido ao Flamengo. Né? O Real Betis tinha pedido aí cerca de 18 milhões de euros. E esse clube alemão chegou com a proposta de 20 milhões de euros. Então vamos aqui. O Flamengo busca a contratação de Luiz Henrique do Real Betis da Espanha. Mesmo ciente de que a negociação é considerada complicada, o rubro-negro mantém a esperança. Porém, um concorrente alemão deve praticamente zerar as chances do mais querido. Afinal, o RB Leipzig da Alemanha sinalizou com a proposta que se aproxima aí dos 20 milhões de euros, cerca de 107,4 milhões de reais ao time espanhol. A diretoria do Real Betis deseja receber pelo menos 18 milhões de euros, cerca de 96 milhões, ou seja, com a proposta do RB Leipzig em mãos, o clube espanhol não deve dificultar a venda de Luiz Henrique,
o ponta de direita de 23 anos, né? E o portal espanhol Relevo divulgou a informação da oferta para o atleta brasileiro. E a mudança aí do Betis irritou o Flamengo. O Flamengo tinha tentado primeiro contratar o Luiz Henrique por empréstimo. O Real Betis não tinha aceito. Depois o Real Betis resolveu ceder e emprestar o jogador ao Flamengo, né, por empréstimo com opção de compra no final do contrato. Então o Real Betis não quis mais isso, o Real Betis voltou atrás e quis vender o jogador em definitivo por 18 milhões de euros. E isso irritou aí a cúpula, né, rubro-negra, Marcos Braz e Bruno Spindel, que tiveram aí na cidade de Sevilha e se decepcionaram com a mudança do Betis. Além disso, o vice-presidente de futebol e o diretor da pasta foram informados que o clube espanhol iria esticar a corda o máximo possível, esperando uma proposta mais vantajosa do futebol europeu, e a oferta, portanto, está perto de ser oficializada, vinda desse time alemão, o RB Leipzig. Então, essa é a situação de momento. Com relação agora aqui a notícia do GE, fala sobre Léo Ortiz, né? Por conta das notícias recentes aí sobre um possível plano B do Flamengo, está bem encaminhada. Domingues, né? O Bragantino baixou os valores por Léo Ortiz. O clube paulista já havia pedido 10 milhões de euros, já considera aceitar um valor próximo aos 8,5 milhões de euros. O Flamengo está oferecendo aí 8 milhões de euros. Então, se continuar nessa batida aí, o Flamengo com certeza deve conseguir finalizar e concretizar a negociação por Léo Ortiz. O Flamengo deve chegar fácil aí a esses 8,5 milhões, estava em 12 milhões de euros, né? Caiu para 10 milhões, segundo o GE, e agora, segundo os canais Paparazzo Rubro-Negro, já caiu aí para 8,5 e o Flamengo oferece 8 milhões, né? Então essas são algumas das atualizações que eu tinha para trazer para vocês. Como eu falei, estou me organizando para poder continuar fazendo vídeos e deixando vocês informados. Eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Não se esqueça, rubro-negro de verdade torce na paz. Saudações!